Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal, eu sou Timão. E galera, temos mais um dia de notícias do Corinthians aí, notícias bombásticas que aconteceram aí nessa quinta-feira. Vamos falar um pouco sobre isso e eu tava esperando para poder trazer o vídeo para vocês, esperando justamente acabar o jogo do Racing do Uruguai contra o Huracan, e a gente vai falar também das projeções do Corinthians na Sul-Americana, porque acabou e sim, o Huracan venceu e complica demais a situação do Corinthians na Sul-Americana. Então, desde já, eu peço muito para você deixar o seu like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Você que tá pelo celular tem a função de hypar o nosso vídeo. Você vai aí, clica em hypar, não custa nada e você vai estar ajudando muito o canal Sotimão para entrega aí dos vídeos do canal na plataforma. E se você quiser ajudar financeiramente, tem a nossa chave Pix aqui na descrição e também o botãozinho de valeu, que você vai estar mandando um valor aí para ajudar o canal, fortalecer o nosso canal, e eu vou estar agradecendo vocês no próximo vídeo, fechou? Galera, acabou de acabar o jogo lá no estádio do Racing do Uruguai e mesmo fora de casa, a equipe do Huracan da Argentina venceu pelo placar de 3-1. Vamos lá para a tela do meu PC para a gente ver as projeções nesse momento do Grupo C da Sul-Americana 2025 e o Huracan vencendo a equipe do Racing do Uruguai pelo placar de 3-1. Com isso, o Huracan vai para 10 pontos, encaminha muito bem a sua classificação. A gente sabe que em competições sul-americanas, ali 10, 12 pontos, é praticamente impossível do time não se classificar. E o Huracan conseguiu aí chegar nesse feito com 3 vitórias e um empate, conseguindo os 10 pontos. Em segundo lugar, o América de Cali está com 6. Em terceiro lugar, o Corinthians está com 5. Rapaziada, o que pode acontecer em relação a projeções desse grupo C? Lembrando que o primeiro colocado classifica de maneira direta para as oitavas de final e os segundos colocados eles disputam playoffs em 2 jogos contra os terceiros colocados da Libertadores. Então, para o Corinthians pelo menos chegar numa segunda colocação e ter a possibilidade de estar disputando esses playoffs aí para classificar para as oitavas de final na Sul-Americana, na próxima rodada o Corinthians enfrenta o Racing do Uruguai fora de casa e o América de Cali enfrenta o Huracan no campo do América de Cali. Vamos supor de que o Corinthians vença o Racing e de que o América empate com o Huracan. O Huracan ficaria com 11, o América iria para 7, porém o América seria ultrapassado pelo Corinthians, que iria para 8 pontos. Porém, rapaziada, na última rodada, o Corinthians vai para a Argentina enfrentar a equipe do Huracan. E o América de Cali, se eu não me engano, ele recebe a equipe do Racing do Uruguai. Então pode muito acontecer do América de Cali vencer o seu jogo na última rodada. E o Corinthians vai ter uma missão muito complicada contra a equipe do Huracan na Argentina. Então, pro Corinthians acabar se classificando para essa próxima fase da Sul-Americana, pelo menos no fato de ir para os playoffs, o Corinthians tem que ganhar os 2 jogos que restam. E isso eu acho muito difícil de acontecer, principalmente no segundo jogo. É impossível? Não, mas continuando com as projeções, vamos continuar com a projeção de que o Corinthians ganhe do Racing do Uruguai e o América de Cali empate com o Huracan e vai para a última rodada. Aí vamos supor que o Corinthians empate com o Huracan na Argentina. Por exemplo, se o Corinthians ele ganha do Racing e empata com o Huracan, o Corinthians iria para 9 pontos. O América de Cali, caso ele empate com o Huracan e vença a equipe do Racing do Uruguai, que é bem provável que aconteça, o América de Cali iria para 10 pontos. Então o Corinthians ficaria na terceira colocação e o Corinthians ele
não se classificaria, certo? Então é a única resposta que eu trago para vocês. Para o Corinthians se classificar, o Corinthians tem que vencer os 2 jogos. Eu acho muito difícil disso acontecer, diga-se de passagem, rapaziada. Tem outra notícia aqui pra vocês que eu quero trazer, que foi um burburinho aí, né, na internet e tudo mais. A possibilidade da Adidas estar assinando esse contrato com o Corinthians aí para ser a fornecedora dos materiais esportivos do Coringão. A gente sabe que a Nike está há muitos anos com o Corinthians, né, à frente aí do fornecimento de materiais esportivos, porém a ligação de Corinthians e Nike, ela está extremamente estremecida nesse momento. Porque Corinthians e Nike, para vocês terem uma noção, tem até disputas judiciais rolando. Então, pode ser que o Corinthians aí tente, né, uma maneira para poder estar rescindindo com a Nike e estar em negociações com a Adidas. Vale lembrar, rapaziada, de que a Nike não tem valores reajustados com o Corinthians, isso com respaldo contratual, né? Porque para mim esse contrato que fizeram com a Nike até 2029 foi simplesmente ridículo, coisas da renovação e transparência, e a gente sabe que coisas vindo de lá são péssimas, não é verdade? Então, esse contrato, ele não é reajustado desde 2018, rapaziada. E a Nike atualmente ela paga pro Corinthians cerca de 30 milhões ano, para vocês terem uma noção. Isso dá cerca de 360 milhões, 30 milhões ano. Para vocês terem uma noção, eu ia falar 360 milhões só se fosse em 12 anos, né, de contrato. Mas para vocês ficarem mais pasmos ainda, conforme publicou o time do Flamengo, a Adidas paga para o Flamengo cerca de 69 milhões de reais ano. E a negociação que tá rolando aí, pelo que tá rolando nas notícias, até o Pedro Ramiro acabou falando, de que a negociação do Corinthians com a Nike gira em torno de 100 milhões de reais. Rapaziada, 100 milhões de reais ano. E seria um contrato aí, vamos colocar que seria um contrato de 10 anos, por exemplo. No caso, seria uma negociação na casa de bilhão, tá? E uma outra coisa que eu precisava falar com vocês em relação a isso é o fato, né, dessa notícia, dessa alegação, dessa negociação está aparecendo justo agora em um dos momentos mais conturbados da gestão do Augusto Melo, não é verdade? Então a gente levanta esse questionamento também, porque é aquilo, né? Se o Augusto Melo cair, ele vai cair atirando, a realidade é essa. Pra fechar, rapaziada, eu deixei separado aqui pra vocês algumas fotos, né, de que o Corinthians fez aí esse dia de treinamentos aí, preparatório para a partida contra o Mirassol, que vai acontecer 6h30 da tarde no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã, corintiano teve início com um vídeo de instruções táticas. Após uma ativação na academia e o aquecimento no gramado, o técnico Dorival Júnior aplicou um trabalho de posse de bola com todo o elenco. Depois desse exercício, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o América de Cali da Colômbia realizaram uma segunda atividade regenerativa na parte interna do CT. Os demais atletas permaneceram no campo para um exercício tático de enfrentamento. Tá aí para vocês algumas imagens do treinamento. Olha quem que tava aí. Sim, o Doutor Palácios estava presente. Doutor Palácios que tá com esperanças de que possa ser melhor aproveitado pelo Dorival Júnior. Aí o Memphis Depay, o Rodrigo Garro. Que alegria de ver o Rodrigo Garro com demais jogadores ali treinando com bola, conseguindo fazer essa transição física. Volta logo, Garro, que o Corinthians necessita do seu retorno. Se você chegou até aqui, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Se você não segue o canal Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, @EuSouTimão1910, qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez.
e você tem voz. Tamo junto?